A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Isso mesmo, louve ao Senhor! Aleluia! É isso aí! Muito bem, você pode sentar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, e vamos fazer uma pequena revisão bem rápida. Já tivemos 4 lições, eu quero revisar. Eu estou pregando há 4 sessões para chegarmos a este ponto. A lição de hoje será crucial, mas para aqueles que não acompanharam as lições anteriores, eu farei uma breve revisão. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo diz à igreja, verso 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que comunhão há entre a justiça e a iniquidade, entre as trevas e a luz? Que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, habitarei com eles, número 1, andarei no meio deles, número 2, serei o seu Deus, número 3, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem no que é impuro e eu os receberei. Ou seja, estas promessas, temos 4 aqui, habitar neles, andar no meio deles, ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, são condicionais. Qual é a promessa? Se sairmos do meio do mundo e nos separarmos, ele nos receberá, e o inverso é verdadeiro. Se não sairmos do mundo, ele não vai nos receber. Você pode dizer amém? Certo? E ele continua no capítulo 7. Portanto, tendo estas promessas, amados, purifiquemo-nos. Repitam, purifiquemo-nos. Eu vou insistir nisso até não poder mais. A purificação é responsabilidade nossa do quê? De toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Então, nos é dito como crentes que temos que nos purificar. Por quê? Porque Deus diz, eu vou habitar em vocês e andar no meio de vocês. A maioria das pessoas, quando lê isso, não tem um impacto. Por quê? Porque não entendem o Velho Testamento. Esse não é um pensamento que se originou em Paulo, é algo que Deus vem dizendo ao seu povo vez após vez por anos. Esta é a paixão, o desejo dele, de fazer o quê? Habitar conosco e andar entre nós em sua glória. Repitam, em sua glória. Você tem que entender que não está falando de ter Jesus no coração, ou o Espírito Santo no coração ao nascer de novo. Está falando de algo no futuro, eu vou habitar neles. A paixão dele sempre foi habitar em nós, andar no nosso meio, em sua glória, certo? A razão para muita gente não entender o impacto disso é porque não entendem a trama que leva a isto. Todo o drama, como falei em outras sessões. Quando eu era criança, estava passando um filme uma noite. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todos fascinados pelo filme. E a fala mais importante do filme foi dita logo quando eu passei por ali. Todas começaram a chorar, menos meu pai. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Não teve nenhum impacto em mim, teve um impacto tremendo neles porque eles entendiam o drama. O que temos feito nas últimas 4 sessões é caminhar através do drama e vamos chegar ao clímax nesta sessão. Você está aqui? Tudo isso remete ao livro de Êxodo e se você abrir comigo, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, abra por favor. Moisés liberta o povo de Israel do Egito. Israel saindo do Egito remete ao fato de sermos salvos ou nascermos de novo. O Egito remete ao mundo, Moisés remete a Cristo, Faraó remete a Satanás, Moisés os guiando remete à salvação. Qual foi o destino de Moisés quando ele os tirou do Egito? O destino dele não era a terra prometida como muitos pensam. Era o monte chamado Sinai. Por quê? Porque Moisés teve um encontro com Deus no Sinai. Ele o tinha visto face a face na sarça ardente. E ainda assim, deixa eu te dizer, Israel teve uma chance, Moisés os guiou até lá, mas ainda assim recusaram. Quando Deus desceu naquele monte em sua glória, os filhos de Israel recuaram e disseram, Moisés, não podemos aguentar. Falar com Deus, ouvir a sua voz do meio da sua glória, sua grandeza no fogo.
Você se aproxima, ouve tudo o que Deus tem a dizer, nós ouviremos você e faremos. Veja, eles não levaram o aviso de Deus a sério. Em Êxodo 19, Deus disse a eles, ele disse, eu vou descer neste monte e vocês têm que se preparar. Vejam o verso 10, só para revisar. Deus falando, então o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e o consagra hoje e amanhã. São 2 dias. Lavem eles suas roupas. Lembra que Paulo disse, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Deus disse que devemos nos purificar da impureza das vestes da carne e do espírito, porque em preparação para a sua glória vindoura, estão entendendo? Porque veja o que ele diz, e estejam prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então, já fazem quase 2 dias desde que Jesus ressuscitou. E você diz 2 dias? Sim, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Estamos no fim do 2º dia. Deus disse que a responsabilidade da igreja, além de ir pregando a todo mundo o evangelho de Jesus Cristo, é purificar a si mesma em preparação para a glória vindoura dele. Ele disse especificamente, santifiquem-se. Santificar é se separar, ou seja, significa eu tirei vocês do Egito, tirem o Egito de vocês. Para a igreja isso significa, eu livrei vocês do mundo, agora vocês tiram o mundo de si mesmos. Você é responsável por fazer isso, Deus provê a habilidade, são vocês que fazem, você pode dizer amém? Porque é assim, porque esta é a paixão de Deus. Veja o versículo 4. Deus disse, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para mim mesmo. Repitam, os trouxe para mim mesmo. Toda a razão para sermos salvos está aí. Deus te salvou para trazê-lo à gloriosa presença dele, para que você pudesse ter uma comunhão íntima com ele. Por isso que Moisés disse, vocês têm que se preparar, porque quando Deus descer, descerá em sua glória. E quantos lembram da lição passada? Eu disse que a glória do Senhor expõe tudo. Ele é luz perfeita e nele não há treva nenhuma, certo? Então o que é maravilhoso é o seguinte, se você olhar para o que o povo disse, verso 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou, ou seja, ok, estamos prontos para a vinda dele. Sim, queremos muito isso, nós vimos todos os milagres, agora estaremos diante da presença dele. Sabe, eles testemunharam milagres tremendos. O mar foi aberto, eles atravessaram a pés secos, comida caindo do céu. Não havia nenhum doente ou fraco quando saíram do Egito. Saíram com prata e ouro, eles desfrutaram de prosperidade e desfrutaram da cura do Senhor. Desfrutaram da libertação e do poder salvador de Deus. E pensaram, rapaz, a presença dele deve ser melhor. Estamos prontos, vamos Moisés, diga a ele que venha. Mas aí quando Deus veio, todos gritaram e recuaram. Moisés, não conseguimos suportar. Diga a Deus que fale com você e você nos diga o que ele falou. Não podemos lidar com a presença dele. Por que não conseguiram lidar? Porque não é possível esconder pecado na presença da glória dele. É possível se esconder, passar despercebido numa atmosfera de milagres. Muitos dirão a Jesus naquele dia, Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Fizemos milagres em teu nome. E ele dirá, apartem-se de mim, nunca os conheci, vocês que praticam iniquidade. Iniquidade escondida no coração, mas ainda assim confortáveis numa atmosfera de milagres. Mas quando a glória veio, tudo foi revelado. Por quê? Porque não há nada escondido que não venha a ser revelado pela luz. Por isso Jesus disse, não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer nada, temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Estão me acompanhando? Por isso que o temor do Senhor é o bilhete, a passagem para o monte do Senhor. Moisés conseguiu ir até o topo do monte e ter comunhão com Deus, e os filhos de Israel não conseguiram, e só por uma e apenas uma razão. Não foi porque não amavam a Deus, mas porque não temiam a Deus. Deus disse, os filhos de Israel não podem se aproximar de mim. O Senhor diz, você não pode se aproximar de mim a menos que me tema. Na sessão passada aprendemos que o temor do Senhor não é ter medo de Deus, e para ser honesto também não significa querer se afastar dele. A pessoa que anda no temor do Senhor é a pessoa que, ouçam, foge do pecado. Eu não quero ficar perto do limite do mundo, do limite do pecado, eu quero distância. Eu quero ficar tão longe dessa linha que eu nem a veja. É essa a pessoa que teme a Deus? A pessoa que teme ao Senhor sempre treme diante da sua palavra e guarda todos os seus mandamentos? Não às vezes guarda alguns mandamentos, sempre guarda todos. Ele ou ela vive para obedecer a Deus. Deleitam-se na vontade de Deus, como Jesus disse, eu me deleito em praticar sua vontade. Minha paixão é fazer sua vontade. Sim, Pai, me apraz fazer a sua vontade. As pessoas que temem a Deus têm uma paixão por isso. Você já notou que há uma paixão ardente dentro de você por obedecer a Deus? Você já notou isto? Isso é o temor do Senhor, é uma coisa boa.
O temor do Senhor te impele a obedecer. Você está aqui? E Deus disse, Moisés, é muito simples, eles não podem vir à minha presença porque não me temem. Então diga a eles, fiquem aí ao pé do monte e brinquem de igreja, mas você se aproxima de mim e eu falo com você. Agora vamos reverter tudo isso? Sempre vemos isto sob a ótica dos filhos de Israel. Agora veja sob a ótica de Deus. Você é um pai, certo? Quantos sabem que Deus é um pai? Desde quando ele é um pai, ele sempre foi um pai. Não é assim? Ele tem uma natureza de pai, certo? Então aqui está você como pai, você cuidadosamente liberta o povo que você quer ter como filhos. Você os liberta do Egito e está prestes a se revelar para eles, certo? Imagine ser um pai e tudo que você pode fazer é falar com seus filhos por telefone. Você nunca pode se mostrar para eles. Que coisa triste, não é? E aí está Deus, eu quero me aproximar deles e eles se aproximarem de mim como Moisés. E quando ele se aproxima, todos fogem, não é? Não foi assim? Então agora o coração de Deus está quebrado. E ele diz, sabe, eles não querem se aproximar de mim, não podem. Eu tenho que escolher um grupo de homens que possa se aproximar de mim por eles. E quem ele escolhe? Vamos, alguém sabe? Arão. Arão se tornou sacerdote, certo? Então veja o que ele diz no verso 24. De Êxodo capítulo 19. E o Senhor lhe disse, vai, desce, e então suba você e Arão. Agora olhe para mim, por favor. Ele diz, Moisés, você desce, pega Arão e vocês dois sobem, certo? Mas aí quando você lê vários capítulos, você descobre que Arão não acaba no topo do monte com Moisés. E eu explico isso em detalhes no livro Um Coração Ardente, mas Moisés acaba no topo do monte por 40 dias e Arão acaba voltando para o acampamento. Depois de Deus haver dito, você vai e traz Arão. Você está acompanhando? Agora vá para Êxodo 32, eu quero te mostrar como alguém é convidado ao monte de Deus e acaba migrando de volta ao acampamento. Êxodo 32, e é aí que vamos começar de fato hoje. Êxodo capítulo 32, vamos ler o verso 1. Mas o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Primeiro notem, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, eles se ajuntaram. É o que pessoas religiosas fazem, sempre que não há um mover de Deus. Elas se ajuntam para fazer algo. Mas vamos lembrar de algo como crentes, a não ser que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a constroem. Você pode construir uma casa, mas se Deus não está envolvido, é totalmente em vão. E a tentação que surge é quando Deus parece parado de nos movermos e fazermos algo. Você está acompanhando? Então eles fizeram um comitê, eles se ajuntaram e disseram, vamos fazer algo. E aí quem eles juntaram também? Vamos, fale comigo. Arão, certo? Agora, por que se ajuntaram com Arão? Eu te digo, porque há um dom na vida de Arão e esse dom se chama liderança. Repitam, liderança. Quantos sabem que a liderança é um dom? Romanos capítulo 12 mostra que é um dom. E o dom da liderança traz algumas características. Uma delas é atrair pessoas para aquele que porta o dom. Então ele vai atrair pessoas, quer você esteja no monte ou não. Isso explica como alguém pode construir uma igreja de 5.000 membros sem Deus estar lá? Chama-se liderança. Hitler tinha o dom da liderança em sua vida, era extremamente pervertido ao enésimo grau, mas tinha o dom da liderança. Mussolini tinha o dom da liderança, era pervertido ao enésimo grau, mas tinha o dom da liderança. Liderança atrairá pessoas e pessoas serão atraídas automaticamente pelo dom da liderança. Mas a pergunta é, esse líder esteve com Deus e ele está falando sobre Deus ou sobre o próprio desejo? Então aqui está Arão com o dom da liderança em sua vida. Ele não foi para o monte e as pessoas se reuniram ao seu redor. Agora note o que acontece aqui. Disseram a Arão assim. Vamos ler isso aqui de novo. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Agora notem que imediatamente tentam desqualificar Moisés, não Deus. Eles não dizem a esse Deus que nos livrou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Eles dizem isso. Dizem a esse Moisés. Porque deixa eu te dizer, se você puder desqualificar o profeta, e quando eu falo profeta, um profeta pode ser um pastor, um profeta pode ser um amigo. Quando eu me refiro a profeta, eu quero dizer que o profeta é alguém que fala. É o que a palavra profeta significa.
Se você lembrar, Deus disse a Moisés, Moisés, você será Deus para Arão e Arão será o seu profeta? Lembra quando Moisés disse, eu não vou falar com Faraó Arão que faça isso? Deus disse, ok, depois de Moisés pedir 2 vezes. Ele disse, você será Deus com D minúsculo para Arão. E o quê? E Arão será seu profeta? Ou seja, você é que tem a mensagem e Arão é o que fala. Vocês estão aqui? Agora veja, Moisés aqui é aquele que está falando a verdade. Se pudermos desqualificar o homem ou a mulher que está falando a verdade, podemos continuar tendo nossa igreja da forma como queremos ter nossa igreja. Então não disseram a esse Deus, mas a esse Moisés? Não sabemos o que lhe aconteceu, agora notem o que disseram. Faça para nós, leiam verso 1, faça para nós deuses, repitam, deuses, que nos conduzam. E eu vou dizer algo a vocês hoje que vai fazer o seu queixo cair. Primeiro eu quero dizer que a palavra hebraica aí para deuses, com D minúsculo, é a palavra hebraica Elohim. Veja na sua concordância. Essa palavra Elohim você encontra aproximadamente 2.500 vezes no Velho Testamento. Ela aparece entre 2.500 e 2.600 vezes. Ouça com atenção. Em 2.250 vezes essa palavra aparece no Velho Testamento, se referindo ao Deus Todo-Poderoso a quem servimos, Jeová. Exemplo, Gênesis capítulo 1, Elohim aparece 32 vezes no primeiro versículo de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está escrito, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Agora, eu acredito que os tradutores do hebraico ficaram com medo e escreveram Deus com D minúsculo, tudo bem. Porque tem algumas vezes no Antigo Testamento, mais ou menos 250 vezes, nas quais Elohim é traduzido como falso Deus. Repitam, falso Deus. Significa que toda vez que você encontra essa palavra Elohim, você tem que ler ela no contexto para descobrir a quem ela se refere, você entende? Então vamos ler de novo e descobrir de quem ele está falando, vamos falar disso? Então, verso 2, respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim. Verso 3, todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Agora veja o verso 4, então ele recebeu o ouro deles e ele modelou com um buril, que é uma ferramenta, e fez dele um bezerro fundido. Agora repita, modelou. Essa palavra modelou vem da palavra hebraica yatsar. E claro, lembre, eu não sou um estudioso de hebraico, certo? Mas se escreve Y-A-T-S-A-R. Sabe o que significa? Significa modelar ou formar com uma ferramenta de fundição. Repitam, modelar, formar com uma ferramenta de fundição. É muito importante que você lembre, então ele formou, modelou com uma ferramenta de fundição, certo? Agora veja, vamos para o verso 4 de novo. E ele recebeu o ouro de suas mãos e o modelou com um buril, que é uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, e disseram, eis aí o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, essa palavra Deus aí é Elohim, então vamos continuar lendo, certo? Veja o versículo seguinte. Verso 5. Então, quando Arão viu isto, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Repitam, Senhor. Digam de novo. Agora ouça, esta palavra Senhor aí é a palavra hebraica Yahweh. Ah, você entendeu? E este é o único e apropriado nome de Deus. Os hebreus não podiam nem escrever as vogais, escreviam YHWH. Estão acompanhando? Este era um nome guardado da profanidade na vida de Israel. Em lugar nenhum em toda a Bíblia, esta palavra é usada para um falso Deus. É o nome apropriado para Deus, estão acompanhando? Se eu digo Rob Thompson é um homem, homem nesse caso seria como a palavra Elohim. Rob Thompson é o nome dele. Então agora eles especificamente identificam aquele Elohim, Deus, como sendo Yahweh, o único Deus verdadeiro a quem servimos. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Arão olha bem para aquele bezerro, aponta para ele e diz, contemplem aí Israel, Yahweh que tirou vocês do Egito. Não é assim? Vejam o verso 4.
Disseram o quê? Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Arão olha e diz, vejam Yahweh. Agora notem que eles não disseram, eis aí está Baal, que nos tirou do Egito. Eles não disseram, eis aí está outro deus egípcio que nos tirou do Egito. Não. Eles reconhecem que Yahweh os salvou, reconhecem que Yahweh os libertou, reconhecem que Yahweh os curou, reconhecem que Yahweh os prosperou. Mas o que fizeram? Eles mudaram a imagem dele e o reduziram. Então, vejam o que acontece aqui, é impressionante. Verso 7. E o Senhor disse a Moisés, vai, desce, pois o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Note que não são mais meu povo. Deus disse o seu povo. Sabe, às vezes as pessoas pensam que Deus não tem senso de humor. Quem você acha que nos criou? E a imagem de quem fomos criados? Tá aí o seu povo. Esse tempo todo eram meu povo, agora são seu povo. Não é boa? Então vejam, se corrompeu, repitam, se corrompeu. Ouçam com atenção. A palavra corromper literalmente significa decair. Escreva isso. Quando brincamos de igreja ao pé do monte, iremos acabar decaindo, pois tudo que se distancia do coração dele certamente irá se deteriorar. Você pegou isso? Eu disse, ei, pegou isso? Então, Moisés desce, e eu quero que você vá para o verso 21, e eu posso dizer que ele está um pouco irritado, ele está com bastante raiva. E a primeira pessoa a quem ele vai, além de Josué, é para Arão, ele vai para aquele que não deveria estar no acampamento, entendem? Ele vai até Arão e vejam o verso 21. E Moisés diz a Arão, o que este povo fez a você para que você trouxesse tão grande pecado sobre eles? Verso 22, Arão disse, não te enfureças, meu senhor, você conhece o povo que é propenso para o mal? Pois eles me disseram, façam-nos deuses e aí é Elohim. Faça-nos Elohim que nos conduzam, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu e eu disse a eles, quem tiver enfeites de ouro, traga-os então. Eles me trouxeram e eu joguei tudo no fogo e aí o bezerro surgiu. Não, peraí. Esse bezerro surgiu? Vocês lembram? Ele o modelou com uma ferramenta de fundir? Eu tô no meu quarto e eu leio isso. Aí eu jogo a minha Bíblia na cama e eu digo, não, peraí. Como é que é? Pai, isso é uma mentira deslavada. Sabe, uma coisa é mentir quando Deus não está com raiva, outra coisa é mentir quando ele está com raiva. E eu disse, por que a terra não se abriu e o engoliu ali mesmo? Não que eu queira dar uma de juiz com ele, mas eu fiquei, como é que ele escapou disso? Isso é uma mentira e eu nunca vou esquecer enquanto viver. Na verdade, foi o que gerou esse livro. Assim que eu disse isso no meu quarto, o Espírito Santo falou de volta comigo e disse, filho, Arão não subiu ao topo da montanha. Ele não me contemplou por 40 dias e 40 noites como Moisés fez. Portanto, a imagem que ele tinha de mim foi moldada pela sociedade na qual ele cresceu e então foi isso que saiu dele. Eu posso repetir isso? Ele disse, filho, eu vou repetir, você precisa ouvir. Ele não foi para o topo do monte e me contemplou por 40 dias e noites como Moisés. Portanto, a imagem que ele tinha de mim foi moldada pela sociedade na qual ele cresceu. E foi isto que saiu dele. Você tem que entender uma coisa, durante 83 anos Arão viveu no Egito. Eles tinham todo tipo de imagens ao redor. E aquelas imagens eram, ouça, um reflexo dos deuses que eles tinham. Arão estava acostumado com isso. Ele não disse esse é um deus egípcio, ele disse esse é Yahweh. Mas a imagem de Yahweh foi moldada pela sociedade na qual ele estava. Agora põe o seu marcador aí que eu vou te deixar chocado. Vá comigo para Romanos capítulo 1.
Sabe, a Bíblia fala em João capítulo 3, verso 3 e João 3, verso 5. Jesus fala sobre ver o reino. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E aí no verso 5 ele diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Há uma diferença entre ver o reino e entrar. Arão e o povo de Israel viram o reino quando saíram do Egito, mas apenas Moisés entrou. Agora veja o que acontece aqui, Romanos capítulo 1, veja por favor o verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos, sendo entendidos pelas coisas que são feitas. Até mesmo o seu poder eterno e a sua divindade, de forma que tais homens são indesculpáveis. Verso 21. Porque embora tendo conhecido a Deus, repitam, eles conheciam a Deus. Eles não o glorificaram como Deus, nem foram gratos, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo sábios tornaram-se loucos, verso 23, e mudaram a glória. Você está entendendo? Leia de novo, e mudaram a glória. Você entendeu? E mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Agora olhe para mim, olhe para cá. Será que a nossa sociedade adora quadrúpedes, aves e répteis? Não, mil vezes não. Talvez na Índia, mas não aqui. Pense comigo, se construirmos a estátua de um grande inseto feita de ouro, vão rir de nós lá fora e dirão, ei, derrete isso e usa para algo? Nossa sociedade não adora imagens de animais. O que é que a nossa sociedade adora? A si mesmo. O homem corruptível. Alguém diz dinheiro, adoram dinheiro, não vá mais fundo. A si mesmos, homens corruptíveis. Então mudaram a glória de uma imagem para um homem corruptível. Esse pensamento passou pela minha cabeça há muitos anos. E eu não conseguia tirá-lo. Foi isso que deu à luz o livro. Temos servido a um Jesus que é a imagem e semelhança do que criamos. Dizemos, ele me salvou, ele morreu por mim, foi sepultado, ressuscitado, ele me curou. Mas ele é o Jesus à destra do Pai ou é o Jesus que nós concebemos com a nossa própria imaginação que nos dá o que queremos? Volte para o livro de Êxodo, eu te mostro. Lá no livro de Êxodo, e antes deixa eu te dizer uma coisa aqui, certo? Idolatria é uma forma muito conveniente de adoração. Porque os ídolos dão aos seus criadores tudo o que eles querem. Você ainda está aqui? Os desejos do próprio coração. Porque eles criaram um ídolo, certo? Criaram um ídolo que dá a eles o que eles querem e ainda satisfazem o desejo íntimo do coração de adorar algo. Deus confirma isso dizendo em Isaías 44:10. Ele diz, quem modelaria um Deus ou um ídolo, uma imagem modelada que de nada lhe serve? Ídolos dão às pessoas o que elas querem e satisfazem o desejo de adorar algo. Êxodo 32:6. Se levantaram, não, vamos ler do versículo 5, vamos começar do verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá festa dedicada a Yahweh. Certo? Verso 6. Se levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram holocaustos e ofertas de paz. O povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. Alô? Então na manhã seguinte houve culto na igreja. Proclamaram o amor e a grandeza de Yahweh. O Yahweh deles deu uma mensagem que eles amaram ouvir, pois satisfazia o desejo deles. Assentaram-se para comer e beber e depois se divertiram. E quando Moisés chegou até eles, de acordo com o verso 25, eles estavam desenfreados. O que confirma o que Samuel disse, que foi o seguinte, insubordinação é idolatria. Você está comigo? Com os egípcios, a questão era bastante simples. Os egípcios simplesmente construíam uma estátua, davam um nome a ela, e a estátua lhes daria tudo o que queriam.
especialmente o que queriam e sabiam no coração ser contra o desejo do Criador. Ora, os egípcios conheciam o Criador? Sim, porque veja o que Paulo diz. Paulo diz que todo homem conhece a vontade do Criador, porque em Romanos 1, 18, 19, na Nova Tradução Viva, diz: Deus mostra a sua ira do céu contra todos os pecadores e perversos que afastam a verdade de si mesmos. Pois a verdade sobre Deus é conhecida por eles instintivamente. Deus pôs este conhecimento nos seus corações. Então, para o egípcio era muito simples. Eu posso criar um Deus, uma estátua, dar um nome a ele. E como eu sou o criador daquela estátua, ela vai me dar o que eu quero, o que eu sei, que é contra os desejos do Criador, porque afinal ele é Deus. Você está acompanhando? E isso ainda satisfaz o meu desejo íntimo de adorar. Mas com os israelitas era um pouco mais complicado. Com os israelitas o que tinham que fazer, o conceito básico era o mesmo, mas há uma modificação. Os israelitas conheciam o nome de Yahvé e tinham sido tocados pelo seu poder. Então, para não desistir da sua rebelião, para tentar se conformar a Deus, tudo o que tinham que fazer era criar uma imagem representando Yahvé, e a imagem daria o que eles desejassem. E aí hoje na igreja, tudo o que temos que fazer é criar um Jesus que nos dá tudo o que queremos. Ah, meu Jesus entende. Ele quer que eu seja feliz. Quer que eu seja abençoado, enquanto eu quebro suas leis. Boa pregação, amém, obrigado, vão em paz. Você vê, você parece um pouco assustado aí. Eu sei que eu sou um tanto intenso, porque isso destrói vida de pessoas. Agora deixa eu ler o que Paulo disse. Veja o que Paulo disse, o que ele disse em Coríntios. Você está pronto? Nova versão internacional. Anote aí e confira depois. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Está pronto? O que eu receio é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele Jesus que pregamos, ele não diz e lhes pregue um Maomé que não é aquele Jesus que pregamos. Você entendeu? Ele não diz e lhes pregue um Buda que não é o Jesus que pregamos. Ele diz: se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente daquele que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Agora deixa eu ler em outra versão, na versão do inglês contemporâneo, maravilhosa. Estão prontos? Ei, estão prontos? Paulo diz assim: falamos a vocês sobre Jesus, e vocês receberam o Espírito Santo, aceitaram nossa mensagem, mas deixaram outras pessoas falarem sobre outro Jesus. Agora estão prontos para aceitar uma mensagem diferente, que esse outro Jesus está contando. Você ainda está aqui? Se ainda desejamos o estilo de vida do mundo que é diferente do modelo de autoridade de Deus, podemos estar inconscientemente servindo ao nosso próprio Jesus, cuja vontade concorda com nossos próprios desejos. Sem percebermos, agora nós temos uma divindade controlável. Você ainda está comigo? O fato é que ainda é rebelião. Lembre-se, insubordinação ou rebeldia é idolatria. 1 Samuel 15, 23. Mas, por isso Deus diz o quê? Esse povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo é ensinado por preceitos de homens. É o que Deus diz. Deixa eu dizer algo. Eu tenho visto tanto isso nos últimos anos. Um incidente que eu presenciei no espaço de alguns meses. Quando eu comecei a viajar, quando eu entrei no ministério itinerante, uma mulher ligou para minha casa um dia. Sabe, a igreja onde estávamos antes de eu e Lisa começarmos a viajar? Ela era daquela igreja, me conhecia como pastor de jovens e me ligou. Ela disse: pastor John, é fulano. E eu disse: ah, oi. Ela era uma membra muito ativa da igreja, uma igreja muito, muito poderosa. E ela disse: sabe, pastor John, eu não sei se já te contei sobre meu marido. E eu disse: não, eu acho que não. Ela disse: sabe, ele não é crente. E, sabe, ele não concorda com aquilo que eu creio. Meio que me persegue um pouco por causa da minha fé. Pastor John, eu fui em outra igreja e conheci um homem.
ele é nascido de novo e ama a Deus, ou ele me trata como uma rainha. Meus amigos me dizem que eu devia me divorciar e casar com esse cara porque ele me ama. E eu já estava... Aqui Jesus e os seus amigos servem. Sabe, eu não tenho muita paciência para isso porque não há outro jeito de tratar. Eu disse, o seu marido lhe traiu. Ela disse, não, alguma fornicação. Ela disse, não. Ele é muito fiel a mim. Eu disse, para de ir nessa igreja e corta o relacionamento com esse outro homem. Eu disse, porque Paulo diz que se o cônjuge incrédulo não quer partir, que não parta. Eu disse, além do mais, de acordo com as escrituras, Deus odeia o divórcio, sabe por quê? Rasga o espírito das pessoas e as cobre com violência. Segundo, de acordo com o Novo Testamento, o próprio Jesus ordena que a esposa não se afaste do seu marido a não ser que haja infidelidade sexual. E se ela quiser partir por outras razões que não infidelidade, ela deve permanecer sem casar. Eu disse, é o que o Novo Testamento diz. Eu disse, é o que Jesus, à destra do Pai, diz. E eu disse, não, não faça isso. Então, 6 meses depois, ouvi que ela se divorciou do marido e casou com outro cara. Agora, alguns meses depois, eu estou pregando numa igreja na Califórnia, e o pastor ali e a sua esposa começam a compartilhar o testemunho dela com Lisa e comigo sobre ela e o seu marido. Agora, deixa eu dizer. Eu encontro muita gente viajando, mas pouquíssimas pessoas que eu conheci tinham um rosto que irradiava tanto como o rosto daquela mulher. Lisa e eu comentamos, inclusive. Você percebeu? O rosto dela irradia, ok? Ela foi uma das mulheres mais piedosas que conheci, ok? E ela disse, John, Lisa, sabe, essa história é muito conhecida na nossa igreja, mas vocês que são itinerantes provavelmente não sabem. O meu marido era homossexual. E a gente, é sério? Era o marido dela, estávamos pregando na igreja dele, o pastor presidente. E a gente disse, uau! E ela disse, sim, por anos ele foi pastor auxiliar de outra igreja e ele era homossexual. E ele foi pego 4 vezes. Ela disse, da última vez ele estava tentando fazer sexo com um policial disfarçado em São Francisco. E ela disse, o meu filho mais velho recebeu a ligação para ir tirá-lo da cadeia. E ela disse, eu estava perdendo o juízo. Ela no meio de tudo aquilo sendo exposto. E ela disse, eu fui orar. E ela disse, o Senhor falou comigo em oração. Ele disse, você pode deixá-lo? E eu vou te abençoar, porque ele foi infiel. E ela disse, o Senhor disse, mas se você ficar e vai ser difícil, eu te abençoo em dobro. Agora, deixa eu te dizer isso. Deus pode não dizer isso para todos. Ele conhece o fim desde o começo, ele conhece o coração das pessoas, ele sabe que tem gente que nunca vai se arrepender. Mas Deus sabia que aquele homem iria, deixa eu te dizer. Esse homem agora está livre já fazem 25 anos e pastoreia uma grande igreja na Califórnia. Então ela disse, eu decidi ficar com a bênção dobrada. Ela disse, porque eu conseguia perceber que era o que ele queria. Embora eu soubesse que ele me abençoaria se eu fosse. Ela disse, John, Lisa, nós chegamos a um ponto em que tínhamos apenas uma lata de feijão e um pão seco. Foi realmente difícil. Ela disse, mas agora meu marido está gloriosamente liberto. Somos muito apaixonados. Agora você está pronto? Está pronto? Eles têm uma casa de 3.000 metros quadrados na Califórnia. O quintal deles é um vinhedo. Um vinhedo. Quando eu vou na casa deles, eu fico tipo, deixa eu ir no quintal, por favor. É maravilhoso. Você pega do pé damasco, pêssego e tomates e tudo e come ali mesmo? Será que a bênção foi dobrada? Você olha o rosto dela e irradia. Agora, aqui Jesus ela serve e aqui Jesus a outra mulher serve. Temos uma divindade controlável? É muito simples, pessoal. Uma das duas coisas vai acontecer na vida do crente. Ou se conformará à imagem de Jesus através do temor do Senhor, ou ele vai moldar, conformar Jesus à imagem do que ele deseja. Então é muito simples. Se você for para o monte, você muda. Se fica ao pé do monte como Arão e brinca de igreja, a imagem de Deus em você muda. Você pode dizer amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.